Vamos falar do jogo? O jogo hoje, Gris, aliás, a situação do Cruzeiro no grupo é horrorosa. É horrorosa. E um empate já é catastrófico. O empate ele já é horroroso. Estou com um grupo aberto aqui. O Cruzeiro tem 3 pontos. O líder, que é a Universidade Católica, tem 7. Mas o adversário do Cruzeiro, o Aliança, tem 1. Um empate, o Cruzeiro vai a 4 pontos. E aí já começa aquela briga, aquele sufoco para as 2 rodadas finais. Com esse trio ofensivo aí de Barreal, Arthur Gomes e Rafa Silva, dá pra buscar vitória? Esse time é fraco, hein? Tem que buscar vitória, né, CJ? Assim, eu sou um dos grandes críticos da obrigação de vitória no futebol, e acho que não é nenhuma questão de obrigação, mas é uma questão de se recompor dessa campanha ruim que fez até aqui, né? O Cruzeiro precisa vencer o jogo de hoje, não dá pra pensar em outro resultado. Vai enfrentar um adversário muito frágil, muito frágil. O Cruzeiro jogou 20 minutos contra o Aliança aqui no Mineirão e fez 3-0 ao natural. E aí depois entra uma série de fatores naquele empate que a gente já debateu aqui, né? Mas enfim, é um time que não fez ponto ainda nos outros jogos, né? Diante dos outros adversários do grupo. Tinha tudo para ser o saco de pancada. Era para ser o clube para terminar aí com 0 pontos, 1 ponto nessa primeira fase. E o Cruzeiro já deu 1 ponto a eles, né? Não pode dar outro. Tem que vencer o jogo hoje de qualquer maneira para continuar sonhando com a primeira posição, né? Porque por mais que hoje um empate ainda deixe o Cruzeiro na briga aí pela segunda vaga, independentemente do outro resultado, por mais que possa ficar mais difícil. Mas para pensar em ser líder desse grupo, o Cruzeiro não tem outro resultado hoje que não seja a vitória. Até porque, muito provavelmente, tanto Católica quanto Lacalheira vão vencer o Aliança nos seus outros jogos, né? Então, hoje não dá para pensar em outro resultado. Acho que a entrada do Barreal é interessante, né? Ele vem entrando bem nos últimos jogos. Até assim, curiosamente, né? Ele entrou numa função muito diferente no último jogo, que foi o melhor momento dele desde que chegou ao Cruzeiro, né? Jogando mais como um meia do que como um atacante mesmo de beirada. Todo mundo está colocando ele hoje como titular, como um atacante, que é mais a função natural dele, né? Enfim, vamos ver o que vai preparar aí o Fernando Seabra para esse jogo. Para mim ele entra no meio, ele entra como um volante pela esquerda, um meia pela esquerda, e eu acho que aí pode ser a chave do Cruzeiro. O lado esquerdo do Cruzeiro com o Barreal fazendo essa nova função que ele fez na segunda parte do último jogo, que é Romero mais centralizado, aí pela direita Lucas Silva ou o próprio Cifuentes, e pelo lado esquerdo o Barreal. Acho que o Cruzeiro ficou com o lado esquerdo muito forte, com Marlon, Barreal e Arthur Gomes. E o Matheus Pereira flutuando? Exato. Você tira até um pouco da obrigação do Matheus Pereira ter que fazer o diferente sempre. Porque o Matheus Pereira joga sempre da direita para o meio ou do meio para a direita. E aí, junto com o Ilha. Então, acho que o Cruzeiro ganha muito ofensivamente se o Barreal fizer essa função pelo lado esquerdo. Você fica com um lado esquerdo de muita ultrapassagem, tanto com o Barreal, tanto com o Marlon. O Arthur Gomes é um cara que retém um pouco mais a bola, dá tempo desses jogadores fazerem a ultrapassagem. Então, mas o Arthur Gomes aí nesse lado, ele joga desse jeito? Ele é um atacante pela esquerda. Ele é um meio atacante pela esquerda. E o Barreal, o volante, que é aquela trinca, aqueles 3 volantes que o Cruzeiro faz. Romero, Lucas Silva e Barreal. Eu acho que o Seabra não vai sair desse esquema. É igual o Gris falou, eles estão colocando o Barreal como esse outro atacante e 2 volantes mais o Matheus Pereira. Não vejo motivo, porque no último jogo o time cresceu jogando assim, que é a forma que o Seabra gosta de jogar. Falar isso, porque quando o Adro traz a escalação, eu imagino o Barreal da forma ali no 4-3-3, vou colocar ali. Com 2 volantes e um meia. Mas ele não... E o Barreal na esquerda, o Arthur Gomes na direita, ou flutuando. Ele teria que trocar o Arthur Gomes de lado, alguma coisa. Eu acredito no Romero centralizado, Barreal pela esquerda e Lucas Silva pela direita. Matheus Pereira mais centralizado com Rafa Silva e Arthur Gomes. Ou o Matheus Pereira mais pra direita com Rafa Silva um pouquinho mais centralizado. Essa pra mim é onde que pode ser. E a chave pra mim tá do lado esquerdo. O time do Cruzeiro fica forte. Fica um time técnico, um time rápido, bate bem na bola, tanto o Marlon quanto o Barreal. Tem um acabamento muito bom, né? Eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que tem tudo pra dar certo esse esquema aí, com essas peças. E o time é frágil, né? Além disso, o Cruzeiro é superior tecnicamente ao Aliança. E entra um ponto que precisa entrar na conta, que é o fato de o Cruzeiro não ter jogado no final de semana, né? Vinha numa maratona muito grande e teve um período aí descansou e treinou, de treino que o Fernando Seabra ainda não tinha tido, né? E vinha reclamando que ainda não tinha tido tempo de treino. Então acabou que pro Cruzeiro calhou bem esse adiamento do jogo contra o Inter, porque deu tempo ao Fernando Seabra para preparar esse jogo, o time para esse jogo, que é importantíssimo, né? O Cruzeiro hoje, como a gente disse,
matematicamente, olhando para a tabela, não dá para pensar um E resultado o torcedor do Cruzeiro, o que ele torce, por exemplo, para jogar a Universidade Católica contra a União La Calera? Ou La Calera ou empate. Na casa do Universidade Católica. De Quito, O empate é o melhor Se resultado. ele pensa, sonha ainda com a primeira colocação, ele tem que torcer ou pro La Calera ou empate. Porque se o Universidade Católica ganhar, já vai para 10. E ele segura o La Calera com 4. Aí o Cruzeiro, as chances de segunda colocação ficam gigantes. Só para que o torcedor saiba o seguinte, hoje é Universidade Católica de Quito com 7 pontos, o La Calera tem 4, o Cruzeiro tem 3. O Aliança 1. O Aliança tem 1, que é o adversário do Cruzeiro. Uma vitória do Cruzeiro hoje chegaria a 6 pontos. Passaria o La Calera caso o La Calera empata ou vença. Ou perca, né? Perdão, empata ou perca. Isso aí. Bom, para depender do Cruzeiro, o ideal seria a vitória do Cruzeiro e empate ou derrota da Universidade de Quito. É o melhor resultado. Segura. E aí o Cruzeiro volta a depender só dele. E fica um ponto perdido, né? Porque a vitória dá 3 pontos para quem ganha. O empate é um ponto para cada um não e é joga ruim um ponto porque... pro céu, né? Não, o empate não é ruim porque o Católica iria para 8. Passa a depender só dele. Passa a depender só dele. E o Cruzeiro vai para 6. Ainda tendo o confronto contra o Católica. Aqui. O empate é o melhor cenário para o Cruzeiro. O empate passa a depender só dele, se vencer para ser líder do grupo. E é muito importante a gente lembrar, né, CJ, que diferentemente da Libertadores, a Sul-Americana é uma vaga e meia, né? Para se classificar. Né? Então, assim, na Libertadores tem a diferença de ser primeiro ou segundo para definir em casa ou não. Mas a diferença na Sul-Americana é muito maior porque você vai enfrentar um mata-mata contra um time que está vindo da Libertadores. E aí pode vir cada pedreira... gigantesca. De tudo quanto é tipo. Já nas oitavas, antes das oitavas de final, né? Então, na Sul-Americana, se classificar em primeiro é ainda mais importante do que na Libertadores. Só para você ter uma ideia, Rafa, a Universidade Católica de Quito, se vence hoje e vence a próxima, o Cruzeiro já não tem mais. Se a Universidade Católica vencer o jogo de hoje, é praticamente impossível o Cruzeiro ficar em primeiro do grupo, porque, repito, gente, o Aliança dificilmente vai tirar a ponta da turma aí. E a Universidade Católica joga com a Aliança em casa. Pois é. Em casa? Em casa. Na próxima rodada. A próxima rodada o Cruzeiro joga em casa e o Universidade de Quito joga em casa. Mais do que vencer, ele tem que torcer para um tropeço do Católica hoje.